Ok, irmãos, boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Estamos de volta aí, né? Tínhamos perdido o sinal, mas não se preocupe porque você não perdeu nada. Nós ficamos aqui num minuto de silêncio contemplativo, aguardando retornar o sinal para que você participasse de todo o culto, né? E que bom que conseguimos retomar. Então, o nosso abraço a você que está em casa, que de alguma forma faz parte de um grupo de risco que não pode ainda voltar às atividades aqui presencialmente conosco. Eu imagino que para muitas pessoas isso pode estar sendo muito difícil, ainda mais sabendo que uma boa parte da população já foi liberada para voltar e você ainda não foi. Mas se sinta abraçado, amado, como se nós estivéssemos aí do seu lado, e seja abençoado nessa noite. Amém? Queremos aproveitar também esse momento para mandar os parabéns para Maria Isabel, que faz aniversário hoje, para a Arilda, né? Muitos anos de vida, bênção sobre a vida de vocês, que o Senhor abençoe a cada dia, com paz, com vida longa, com bênçãos do alto. Recebam aí o nosso abraço nesse dia também. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, vamos ler os 11 primeiros versos da palavra de Deus. Falava hoje pela manhã que eu me sinto, depois de mais de 70 dias sem poder reunir, como aqueles que voltaram do cativeiro, né? Os exilados que depois do decreto do rei persa Ratinho Júnior foram permitidos voltar ao templo em Jerusalém. E aqui estamos agora, né, nos reunindo novamente, graças a Deus, que bom. Abra aí a palavra de Deus, enquanto você localiza aí o texto bíblico, eu quero orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, oramos para que ela alcance cada coração e produza o fruto, Pai, para o qual ela está sendo designada nessa noite, levando as pessoas a crescerem no seu relacionamento contigo, na sua fé, no caminhar que vai trazer glória, honra e louvor ao teu nome. Abençoe a tua palavra com poder, alcançando cada coração daqueles que estão aqui presentes nesse recinto e aqueles que nos acompanham através da internet, que o teu poder ministre a cada coração em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus estava passando perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, vocês já ouviram falar do impacto que aconteceu como resultado de um milagre na vida de alguém? Você já ficou pensando como foi a vida da pessoa depois daquele evento marcante, depois que aquele sinal extraordinário, sem explicação, aconteceu? Ou talvez isso aconteceu na sua vida, você já vivenciou um milagre, algo que a ciência não explica, algo que até hoje você lembra e é impactado como resultado daquele milagre, daquele evento. Ou talvez, se não aconteceu, você pode estar pensando: como vai ser minha vida um dia quando acontecer uma manifestação poderosa de um milagre de Deus? Eu queria
exatamente sobre isso, refletir com você nessa noite, sobre a dinâmica do milagre e o impacto do milagre na vida de uma pessoa. E para isso eu quero convidar você a fazermos uma viagem lá para o mar da Galileia, né? Aquele lago situado a 600 metros abaixo do nível do mar, um clima predominantemente tropical. Eu quero que você imagine naquela manhã ensolarada, com aquela brisa soprando, à margem do mar da Galileia, ali onde foi palco de muitos dos milagres de Jesus. E mais aqui uma vez nós vamos ver um desses milagres que aconteceu ali. Diz o verso 1 e 2 que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É o mesmo, Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades. Ele viu 2 barcos à margem do lago deixados pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Preste atenção, eles estavam lavando as redes, era mais de uma rede, aqui é no plural. E eu quero que você pense qual era esse cenário montado, palco para um grande milagre que ia acontecer ali. Bom, nós temos Jesus acompanhado de uma multidão que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus, com certeza também com expectativa de curas, de milagres. Por quê? Porque o que tinha acontecido, se você for voltar um capítulo antes aí para o capítulo 4 de Lucas, você vai ver que alguns fatos poderosos aconteceram na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, ele vai e se dirige a uma sinagoga, e ali ele vai já ensinando as pessoas, e as pessoas são impactadas pela palavra que está sendo anunciada. Ele entra naquela sinagoga, e ali tem uma manifestação de um homem possesso de um espírito maligno. Mas o Senhor o liberta mediante uma palavra de poder e autoridade, e isso deixa as pessoas impressionadas. Quando ele sai daquele lugar, as pessoas estão impactadas pelas palavras de graça que saíam dos seus lábios, pelo milagre da libertação que aconteceu na vida daquele homem. Jesus vai para a casa de Pedro. Ao chegar lá, a sogra de Pedro está deitada, prostrada, com uma febre, e Jesus a cura. E ela se levanta e passa a servi-los, mais um milagre acontece, e tudo isso rapidamente espalha a fama de Jesus por toda a região como um rastilho de pólvora, de forma que no declinar daquele dia, ao anoitecer, diz o relato bíblico, que trouxeram à porta daquela casa todos os enfermos, todos os doentes, e Jesus os curou a todos. Então você pode imaginar o alcance da fama, o impacto de tantos milagres num único dia, o que fez o nome de Jesus conhecido em toda aquela região. Uma multidão o acompanhava. E aqui não era diferente. Quando ele chega no mar da Galileia, naquela manhã, uma multidão está acompanhando, e ele vê essa multidão, mas ele vê também 2 barcos vazios. Aqueles barcos tinham passado a noite em atividade, eram barcos pesqueiros, mas não estavam com peixes, não estavam com o resultado do trabalho, porque aquela fora uma noite frustrada, foi uma noite sem sucesso, foi uma noite de um fracasso na atividade pesqueira. Ele vê aqueles barcos vazios, e ele vê próximo àqueles barcos os pescadores, os donos daqueles barcos, com as suas redes ainda na água, lavando, esfregando as redes, limpando, tirando ali os enroscos, as algas, as sujeiras que vieram do fundo daquele lago nas redes. E eles viram aqueles pescadores. Qual era o semblante daqueles pescadores, queridos? Era o semblante de frustração, de tristeza, de cansaço, de desânimo, quem sabe de irritação, por que não dizer de preocupação, porque dali vinha o seu ganha-pão, vinha o seu sustento. Aqueles homens tinham passado uma noite toda se esforçando, sem ter qualquer sucesso. E eles estavam lavando as redes, e havia diferentes tipos de redes, né? Na pescaria a gente vê, né, tem aquela rede do tipo tarrafa, que ela abre no formato de uma circunferência. Tem aquele outro tipo de rede, que é num sentido horizontal, que os
pescadores vão deitando a rede enquanto vão remando o barco, formando uma circunferência, uma meia-lua, né? E depois puxam a rede de um lado e do outro para fora do mar. Tem um outro tipo de rede que é no formato de uma sacola que desce, depois quando eles içam, puxam de volta, vêm os peixes, enfim, eles estavam lavando todos os seus equipamentos ali. E diz o verso de número 3 que Jesus, diante daquela situação onde ele está comprimido pela multidão, ele se encontra de certa forma impossibilitado de entregar o seu ensino de forma que todos pudessem ouvir, porque as pessoas estavam muito próximas dele. Então ele olha para um daqueles barcos e diz o verso 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Ou seja, Jesus precisou da ajuda de Pedro para que ele alcançasse uma posição mais estratégica para então entregar o seu ensino. E quando o barco é afastado da praia, ele se senta e ali começa a pregar. E diz, do barco ensinava o povo. Imagine qual era o ensino de Jesus naquela manhã. Qual teria sido o teor do ensino? Qual era o tema? Sobre o que ele estava falando para aqueles discípulos? Ou para aquela multidão, para aqueles pescadores que estavam ali lavando as suas redes? A palavra de Deus não nos diz, queridos, mas com certeza era uma palavra poderosa, era um ensino inspirador, encorajador, era um ensino que nunca as pessoas tinham ouvido nada igual, parecido. Era um ensino que penetrava no íntimo, no coração, no espírito das pessoas e mexia com elas, produzindo uma fé, produzindo uma atitude, produzindo uma esperança que eles nunca tinham ouvido. Apesar daquela multidão ser acostumada a ouvir o ensino de rabinos, de oradores eloquentes, de tantas filosofias, de tantos pregadores, mas ninguém jamais tinha entregue ensino como o que Jesus ensinava. Palavras vivas, palavras que encorajavam, que animavam as pessoas. Lucas capítulo 4, verso 22, diz que todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. As palavras que saíam dos lábios de Jesus, queridos, não eram palavras vazias, não eram palavras sem sentido, não eram palavras que eram mera força de expressão. Eram palavras que tinham o poder de transformar a vida das pessoas. Eram palavras imbuídas de poder, de autoridade, que movia céus e terras, que mudava situações. E aqui novamente o nosso mestre estava diante dessa multidão, próximo daqueles pescadores, entregando essas palavras vivas. Lucas 4, 31 e 32 diz que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo, e diz que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Eu sei que você já ouviu muitos pregadores eloquentes, já ouviram muitas exposições muito bem elaboradas, mas, queridos, nada, o melhor pregador que você já tem ouvido não há de se comparar com o que era ouvir uma pregação, um ensino do Senhor Jesus. Era algo maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer que, de certa feita, os sacerdotes mandaram os soldados prender Jesus. E eles saíram determinados a cumprir aquela missão, mas quando chegam onde Jesus está, não conseguem prendê-lo. E voltam sem o prisioneiro. E os sacerdotes perguntam, mas cadê aquele que vocês deveriam trazer preso? E eles respondem, João 7,46, nunca homem algum falou assim como este homem. Queridos, era um ensino diferenciado, era uma palavra impactante, era uma palavra que desarmava as pessoas, era uma palavra que mudava a forma de pensar das pessoas. E ali Jesus está entregando aquele ensino. Certamente, toda aquela audiência, aquela multidão, aqueles pescadores, estavam sendo ministrados com essas palavras de graça, de poder, de autoridade, com essa palavra viva, que ministra esperança, que ministra força, que ministra ânimo, que ministra fé no coração do homem. E o verso de número 4 diz, tendo acabado de falar, disse a Simão. O que é maravilhoso nesse texto, queridos, é que apesar de Jesus ter uma multidão junto a ele, com muita expectativa de cura, de resolução dos seus problemas, de milagres, de ouvir a palavra de Deus, apesar de uma multidão,
o Senhor Jesus conhece cada um individualmente. O Senhor Jesus conhece você pelo nome. A palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus se vira para Simão e fala com ele. Justamente para quem? Para aquele que lhe havia cedido o barco. Para aquele que lhe havia servido com um barco como o seu púlpito. Jesus se volta para Simão, mesmo diante de uma multidão. Jesus conhece a necessidade, a frustração, o desânimo, a tristeza, a irritação, a preocupação que está no coração de Simão. Jesus conhece exatamente o contexto de onde ele veio. O que aconteceu naquela noite. E Jesus se volta para Simão e diz: Simão, vá para onde as águas são mais fundas. No verso 4. Por que Jesus manda Simão ir para onde as águas são mais fundas? Porque ele sabia exatamente o que estava para fazer, irmãos. Ele sabia que estava para fazer algo extraordinário, que se fossem águas rasas, não teria o mesmo impacto, não teria a glória que estava para acontecer. Na verdade, os estudiosos dizem que o melhor lugar para pescar naquele mar não é em águas fundas, é em águas mais rasas. Mas Jesus manda que eles vão exatamente para onde? Para onde as águas são mais fundas. E diz a todos: lancem as redes para a pesca. Eu já participei de algumas pescarias, não em alto mar, mas em pescarias em represas, em rios. Os parentes da Cláudia gostam de pescar. E quando eles entram no barco, irmãos, eles levam todo um arsenal. Anzol de todo tipo, cor, isca, boia, chumbada, vara, mulinete, linhada, leva camarão, leva lambari, leva de tudo. Porque eles querem estar preparados caso uma estratégia de pesca não esteja funcionando, eles usam uma outra. Caso não estejam conseguindo pescar um determinado tipo de peixe, vão tentar pegar outro. Geralmente é assim que pescador faz. E aqui quando Jesus diz, lancem as redes, Jesus está dizendo para eles, olha, levem tudo que vocês têm. Levem todo o seu arsenal. Jesus sabia do milagre que ia fazer. E lancem as redes para a pesca. Queridos, nós aprendemos aqui uma lição muito importante. Primeiro, que o Senhor não esquece quando você dispõe o que você tem para servi-lo. O Senhor viu a atitude de Pedro, cedendo aquele barco. Deus para Pedro e diz, Pedro, vai agora para onde as águas são mais fundas. Quando as pessoas dispõem o que têm, os seus recursos, a serviço do reino de Deus, para a obra do reino de Deus, a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e nem do amor que evidenciaste para com os santos, não é? O Senhor nunca fica devendo ninguém, queridos. Glória a Deus. Ele vê, sabe, conhece e se importa com a situação que você está passando. Ele não somente sabe, conhece e se importa, como Ele é poderoso para surpreender você. Talvez você está vivendo um momento hoje semelhante àquele que Pedro estava vivendo. Talvez seja um momento de uma crise no seu trabalho. Talvez seja um momento que você não está conseguindo ter um retorno, um benefício que você esperava do seu trabalho. Talvez são dias de escassez, são dias que você está considerando um fracasso profissional. Essa era a crise que Pedro estava vivendo naquele dia. Talvez nesse momento de pandemia, onde você está impedido pelas circunstâncias do momento, você está tomado de preocupação, de ansiedade, de tristeza, de frustração e de desânimo, preocupado sobre o que vai ser o amanhã. Como que vai ficar, como que vai sobreviver? Talvez essa era a preocupação de Pedro, queridos. Mas deixe-me te dizer uma coisa, o Senhor conhece exatamente aquilo que você está passando, aleluia. O Senhor sabe os detalhes, o Senhor sabe do conflito no seu coração, e eu vim aqui nessa noite te dizer que não esqueceu de você, aleluia. Ele conhece, pastor André, mas tem tanta coisa para o Senhor lidar e cuidar, será que Ele se importa comigo? Sim, Ele te chama pelo
nome, Ele não esqueceu de você, o seu poder não é limitado. Ele é poderoso para surpreender você. Verso de número 5 vai dizer, Simão então responde, né? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro diz mestre. A palavra mestre aqui no grego é a palavra epistates. Eu quero te explicar por que estou traduzindo essa palavra, porque estou dizendo qual é a palavra, porque Pedro vai usar diferentes expressões no trato com o Senhor aqui nesse episódio. E a primeira expressão que ele usa é essa, epistates. Epistates, que é traduzido aí na NVI como mestre, significa superintendente, supervisor, ou gerente, ou comandante. Aquele que está numa posição de liderança, liderando um grupo. É isso que significa epistates. Ou ainda, é traduzido também como instrutor, como educador. Por isso chama ele aqui de mestre. Então Pedro diz assim para Jesus, mediante a palavra, a instrução de Jesus de levar o barco para águas fundas e lançar as redes, Pedro diz, epistate, superintendente, supervisor, comandante, o Senhor entende de carpintaria. O Senhor entende, eu estou parafraseando, tá, irmãos? É como se Pedro estivesse pensando isso. O Senhor entende de martelo, prego e serrote. O Senhor entende de ensino, o Senhor é um mestre. Eu sou o homem do mar. Eu entendo de pesca. Eu labuto nesse ofício há muitos anos. Imagine a situação assim, queridos. Que um aviador, um piloto de avião, com muitas horas de voo, experimentado, conhecedor de todas as condições climáticas, atmosféricas, sabe os riscos, o momento que pode levantar voo, o momento que não pode, e esse homem experimentado vê uma tempestade se aproximando. E eu vou pegar aqui o exemplo do Gabriel de novo, que eu peguei de manhã, né? E aí, ele vê que tem uma tempestade e as condições são totalmente adversas, impróprias para decolar. Mas aí o Gabriel, que entende muito de música, de louvor, de adoração, de guitarra, de violão, de afinação, chega para esse aviador e diz assim, aviador, acho que não tem nenhum problema a gente levantar o voo, vamos lá, vai dar certo. Colocando numa perspectiva humana, queridos, era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo naquele diálogo entre Jesus e Pedro. Era como se o Gabriel fosse dar as instruções para um piloto com milhares de horas de voo sobre se deveria decolar o avião ou não. E aquele piloto vai dizer, de jeito nenhum, esse avião não sai do chão. E Pedro aqui está dizendo, Senhor, epistate, superintendente, supervisor, mestre, educador, esforçamo-nos a noite inteira. Essa palavra significa que eles fizeram todo o esforço possível. Eles deram tudo de si, usaram toda a sua experiência, seu conhecimento, sua energia, sua dedicação, fizeram tudo o que sabia. E não deu certo. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus, Senhor, o mar não está para peixe. Ele diz, esforçamo-nos a noite inteira. Por que a noite? Os estudiosos vão dizer que a melhor hora para pescar naquele lago era a noite. As pescarias aconteciam durante a noite. Era costume dos pescadores entrarem nos seus barcos durante a noite, realizarem a pesca e no raiar do dia voltavam com o fruto do seu trabalho. Então perceba que a ordem de Jesus aqui, queridos, vai na contramão de tudo aquilo que eram as diretrizes, a forma de funcionar daquele ofício pesqueiro. Não se pescava em águas profundas e não se pescava de dia. Simplesmente assim, Jesus fala, vai para onde as águas estão profundas e o sol subindo. E ele diz, esforçamo-nos a noite inteira.
Eu fico imaginando quantas vezes aquelas redes foram baixadas. E elas eram puxadas, ouvindo só os pingos de água caindo, sem verem nenhum peixe colhido na rede. Baixavam a rede de um lado, baixavam de outro, mudavam o barco de posição, ia para um outro local, usavam outra técnica, usavam outro tipo de rede, conversavam entre si, compartilhavam experiências, sugestões do que poderia ser feito. Tentaram de tudo, e diz o texto, e não pegamos nada. A palavra grega aqui, oudei, significa absolutamente nada, nem um único peixe. Você pode imaginar uma frustração maior que essa para um homem do mar, experimentado muitos anos, dono de uma empresa de pescaria, um negócio da pescaria, com barcos, com seus sócios que estavam ali, com a sua equipe, com todo o equipamento, com todo o seu conhecimento, com um dia que aparentemente era propício para a pesca, eles se lançam naquele empreendimento, esperando, ansiosos, com a expectativa de ali tirar o seu sustento, e depois de se esforçarem toda a noite, gastarem toda a sua energia, fazendo tudo o que podiam, voltam para aquela margem do mar sem um único peixe. Essa era a situação, esse era o sentimento daqueles pescadores. O versículo continua, a fala de Pedro, dizendo, mas, segundo a Almeida atualizada, diz, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Palavra aqui é rema, é diferente de logos. É uma palavra, uma direção específica, precisa, para aquele momento, para aquela situação. Queridos, a única coisa que me leva a entender que Pedro acolheria aquela instrução de Jesus, um carpinteiro, que humanamente falando não era um homem conhecimento da arte da pesca, de ir para um lugar onde geralmente não se pescava, num horário que geralmente não se pescava, depois de terem feito tudo o que sabiam a noite inteira, acolherem aquela instrução e irem, a única razão que explica isso é o que eles ouviram de Jesus enquanto estavam lavando aquelas redes. É o poder que as palavras de graça que saíram dos lábios de Jesus com autoridade, o que aquela palavra produziu no coração deles. Porque Pedro responde dizendo, mas sob a tua palavra. Aquela palavra era incomum, queridos. E aqui nós aprendemos, portanto, que a palavra de Deus tem o poder de gerar fé no coração do homem. Por isso, como pastores, nós incentivamos os irmãos da igreja, se expõe a palavra, leia a palavra, medite na palavra, deixe que a palavra inunde o seu coração, porque essa palavra é diferente de qualquer outra palavra, é uma palavra viva, é uma palavra que te levanta, que te anima, que te dá esperança, que te impulsiona para você caminhar num sobrenatural, que te leva a andar num outro nível, de experimentar um milagre de Deus. Queridos, perdemos tanto tempo com outras coisas e menosprezamos a palavra de Deus, quando essa palavra é aquilo que tem o poder de liberar o milagre na tua vida. Porque é palavra de Deus. Verso de número 6. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Quando fizeram o quê? Quando obedeceram às instruções de Jesus. Me deixe falar uma coisa para você. O Senhor Jesus estava ali pronto para realizar um milagre. O seu poder havia acionado o gatilho que ia liberar aquele milagre. Mas aquele milagre não aconteceria até que houvesse uma resposta da parte de Pedro. E a atitude de fé de Pedro, queridos, confiando na palavra do Senhor, resultou em um milagre extraordinário. Assim pode estar acontecendo na sua vida. O Senhor está pronto para liberar um milagre nessa situação aí que você está vivendo agora. Que você talvez já tentou de tudo, que você usou todos os recursos, toda a experiência, todo o conselho, todo o teu arsenal, e não conseguiu resolver. O milagre pode estar aí engatilhado para ser liberado.
mas há uma necessidade de você responder em fé, como Pedro respondeu. E quando Pedro responde, diz que eles pegaram tal quantidade de peixe. A palavra no grego aqui, tal, é polos, de onde vem a palavra poli no português, né? Poli significa múltiplo, ou muitos. E quantidade aqui no grego é a palavra pleithos, que significa multidões. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria assim: eles pegaram muitas multidões de peixes. É algo até redundante. Mas, às vezes, eu acho que a palavra de Deus, os tradutores, eles ficam limitados em encontrar um termo que defina a ação poderosa, milagrosa de Deus. Aí eles não têm o que falar, eles colocam a palavra tal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal quer dizer, não tem como medir, não tem como explicar. E aqui era essa palavra. Eles pegaram tal quantidade de peixe, ou seja, múltiplas multidões de peixes, de tal forma que as redes começaram a rasgar. Queridos, a pescaria daquele milagre foi além da capacidade das redes suportarem. As redes são confeccionadas e produzidas para aguentarem uma determinada carga. Geralmente, não é a carga de toda a sua extensão como rede, mas de uma parte dela, porque o restante da rede é usado até para puxar, para resgatar o equipamento. Mas naquela noite, os peixes tomaram toda a área daquela rede, ao ponto das bordas daquela rede ali começarem a se romper. E aqui nós aprendemos que a sua confiança na palavra de Deus, somada a uma ação de obediência, vai produzir resultados extraordinários. Aleluia! Eu quero repetir: a sua confiança na palavra, somado a uma atitude de obediência, a uma ação de obediência, vai produzir resultados extraordinários. Não importa se é no contexto de pandemia, não importa se é no contexto de recessão econômica, de adversidade, de prognósticos desfavoráveis, de um mundo inteiro em caos. A economia do céu não está em caos, aleluia! O braço do Senhor não está encolhido, o seu poder não foi minimizado por pandemia, por qualquer crise que possa acontecer aqui na terra. Verso de número 7, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Que coisa linda, queridos. Eles precisaram fazer sinal aos companheiros de outro barco para ajudá-lo. Imagina essa situação que você está dentro daquele barco, junto com aqueles pescadores. As redes são lançadas de um lado para o outro, de repente começa a se ouvir um barulho na água. Começa a vir uma agitação, a água tremendo. Você olha para um lado e as redes completamente lotadas até a capacidade, até o limite das bordas. Os peixes, na verdade, extravasando pelas bordas da rede, de um lado e de outro. E aqueles homens assustados logo começam a puxar os peixes, tentar levantar a rede, o peso que eles não aguentam. E o barco começa a inclinar de um lado, e começa a entrar peixe, começa a entrar água junto. E aí os outros estão tomando conta do outro lado do barco, porque as redes do outro lado estão cheias. E aquela situação ali inesperada. Alguém faz sinal para os outros que estão lá na margem, com aquele barco que tinha lá, porque lembra que eram 2 barcos? Os outros vêm e se aproximam, e diz que ambos os barcos foram cheios a ponto de quase afundar. Cada peixe que entrava, o barco ia cedendo mais, ia baixando mais, ali na profundidade da água, e os 2 são tomados no limite. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Se tivesse 3 barcos na margem, se tivesse 4 barcos, se tivesse 5 barcos, os 5 iam ser lotados. Porque Deus é um Deus extravagante. Ele faz algo tremendo. E diz ali o texto que os barcos estavam a ponto de afundar. O Senhor abençoa os que nele confiam de tal forma que outros são alcançados com a bênção.
Ele deseja abençoar você além do que você seja capaz de conter, porque o Deus a quem nós servimos é extravagante. Quando Ele libera o milagre, a palavra de poder dEle, você responde em fé, você vai ver o sobrenatural acontecendo, que essa bênção vai ser além do que você é capaz de conter. Essa bênção vai extravasar para abençoar os vizinhos, para abençoar outras pessoas. Gente vai pegar carona na bênção por causa da tua fé. É por isso que Malaquias fala, capítulo 3, verso 10, quando fala sobre dízimos e ofertas, o Senhor fala através do profeta dizendo assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja um mantimento em minha casa. E o Senhor diz: ponham-me à prova. Vocês querem ver o meu poder? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês nem terão onde guardá-las, mais do que vocês podem conter. Essa é a natureza extravagante do milagre do poder de Deus. A palavra de Deus fala de uma viúva que estava numa crise financeira, numa dívida. Ela vai buscar um homem de Deus e recebe uma palavra para reunir vasilhas dos vizinhos, fechar a porta após si e deitar nas vasilhas o pouco de óleo que ela tinha em casa. E ao responder em fé, em obediência, em atitude, em ação, aquela orientação divina, o óleo começa a encher as vasilhas, enche 5, 10, 15, 20, 30, 50, não sei quantas ela pediu emprestado, mas a história conta que no momento ela pede mais uma e o filho diz: não tem mais, então o óleo cessou. Queridos, os 2 barcos foram enchidos até a sua capacidade máxima, as redes encheram até a sua capacidade máxima, as vasilhas encheram até a capacidade máxima. Jesus está diante de uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e um garoto dispõe o que tem ao serviço do reino. Jesus multiplica aqueles pães e peixes, todos comem até se fartar, e ainda recolhem 12 cestos. É um Deus extravagante. Aleluia! Verso de número 8 vai dizer: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Quando Simão Pedro viu isso, o que ele viu? Ele já tinha visto outros milagres. Ele já tinha visto a água sendo transformada em vinho, ele tinha visto a sogra sendo curada da febre, ele tinha visto muitas pessoas que foram curadas à porta da sua casa, homens sendo libertos de espíritos malignos e tantas outras manifestações, mas nada tinha impactado Pedro quanto esse momento quando o Senhor toca na questão financeira dele. Talvez essa é a realidade de muitas pessoas que já ouviram falar de muitos milagres, já ouviram muitos testemunhos, mas nada mexeu tanto com aquela pessoa quanto Deus manifesta um milagre na área financeira, no trabalho. E aí a pessoa fica impactada. Você vai perceber que houve aqui uma mudança na compreensão de Pedro. Porque quando Pedro viu isso, ele foi tomado de um grande temor. O milagre de Deus na nossa vida deve produzir em nós esse temor, esse sentimento de ficar extasiado, admirado, impactado. Quando Pedro viu aquilo acontecendo, quando Pedro começou a ver aquele barulho nas águas, aquela agitação, aquelas redes cheias, ele viu algo que nunca tinha presenciado antes. Ele foi cheio de temor, ele disse: espera aí, essa pessoa que está diante de mim não é um epistater somente, não é um superintendente apenas, não é um supervisor, não é um simples mestre ou educador. Para aí, eu estou diante de alguém fora do comum, eu estou diante de alguém sobrenatural, eu estou diante de alguém divino. Ele se enche de temor. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim. Pedro jamais ia pedir para se afastar de alguém se ele não fosse tomado por esse temor. E aí ele vai dizer assim: afasta-te de mim, Senhor. Ele não usa mais a palavra epistates, ele vai usar a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, é a palavra proprietário, dono. A compreensão, a visão, a leitura que Pedro tem de Jesus agora é diferente. Diante desse milagre, ele foi tão impactado que a sua revelação, a sua compreensão da pessoa diante de quem ele estava mudou. Ele não chama mais Jesus de superintendente, mas ele diz: Senhor, dono da minha vida.
O milagre deve produzir isso em mim e você, queridos. Não somente um temor, uma reverência, nos levar para uma posição de adoração, mas de reconhecer o senhorio de Deus em nossa vida. Verso de número 9 e 10, já estamos aí caminhando para o final. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Queridos, diz que eles ficaram perplexos, ou seja, eles nunca tinham visto nada igual, eles nunca tinham ouvido nada daquela natureza, com toda a sua experiência, seus anos no mar, com tantas experiências de pescaria, nada tinha acontecido como naquele dia. Nada em toda a atividade pesqueira conhecia um relato como aquele. Mas Jesus, quando Pedro reconhece a Jesus como Senhor, quando Pedro é tomado de uma reverência e de um temor, tendo presenciado aquele milagre, como resultado daquele milagre, Jesus se volta para Pedro e diz: não temas, Pedro, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. E essa palavra se cumpre em Atos capítulo 2, verso 41. Depois, quando eles estavam, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos estão no cenáculo aguardando a promessa do revestimento de poder do alto. O Espírito Santo vem, desce sobre eles, são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e diz que ali em Jerusalém, naqueles dias, havia representantes de várias nações debaixo do céu. Todos tinham vindo para aquela festa que reunia pessoas de diferentes nacionalidades, línguas. E a multidão, ao ouvir aquele som, afluiu para onde estavam os discípulos e os ouviram falar as maravilhas de Deus. E Pedro se levanta ali numa pregação cheia de unção, de autoridade, de poder, entrega uma mensagem, e o resultado diz no verso 41, 3.000 se converteram. Jesus falou: você vai ser pescador de homens. Depois, no capítulo 4, verso 4, depois da cura daquele paralítico, mais uma multidão se converte, chegando no número a quase 5.000. Então, a palavra de Deus para Pedro, naquele momento, literalmente se cumpre. Sabe, queridos, é como que Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: Pedro, talvez o projeto de vida que você estabeleceu para você é esse de levantar todos os dias pensando na pescaria que você vai fazer à noite, preparar as suas redes, entrar no barco, ir para dentro do mar, lançar as suas redes, pegar os seus peixes, vender no comércio, tirar daí o seu sustento. Talvez esse é o projeto de vida que você preparou para você. Mas eu estou te chamando para algo muito maior. Eu estou te chamando para algo muito mais novo, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Pedro, eu tenho algo para você que vai transcender em muitos limites as bordas desse lago. Pedro, aquilo que eu tenho para realizar na tua vida é muito maior do que o que você tem planejado para você. E essa é a palavra que eu creio que Deus tem para cada um de vocês nessa noite. Deus tem um chamado, Deus tem um projeto sempre muito além do que você pode imaginar. Deus quer realizar coisas em sua vida, queridos, que você nunca viu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem um projeto para você muito maior do que você pode imaginar. Verso de número 11 diz: então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Imagina, passaram a noite toda tentando pescar, deram tudo de si, gastaram seus esforços, sua energia, tudo, para tentar pegar alguma coisa, não pegaram nada. De manhã, vem aquela palavra do Senhor, ele reage em fé àquela palavra, e algo maravilhoso acontece, uma multidão, ou como diz ali, né? Múltiplas multidões de peixes foram apanhadas. E agora eles deixam tudo. De que me vale? De que me serve isso? Esse foi o impacto do milagre na vida de Pedro. Diante da revelação
desse Deus de poder, de maravilha, dessa palavra que produz fé, que libera o extraordinário, o extravagante, o poder de Deus, e diante desse chamado para algo infinitamente maior e mais nobre, Pedro olha para o fruto daquela pescaria e diz: isso aqui não vale mais nada para mim, diante do que está proposto diante de mim. É mais ou menos o que Paulo fala ali em Filipenses 3, 7, 8, mas para mim era lucro, passei a considerar a perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Diante da revelação de quem é Jesus, do seu poder e do chamado dele para a nossa vida, tudo que a gente pode alcançar nessa vida não há de se comparar. Se torna tão pequeno e sem valor. E eu quero te declarar, meus queridos, que a revelação do poder de Deus nos atrai para Ele e nos faz desejar seguir o projeto que Ele tem para nós. Eu espero que nessa noite você esteja sendo desafiado, encorajado na sua fé, abrindo os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para ouvir esse chamado que o Senhor tem para a tua vida, para experimentar os milagres extravagantes do Senhor, abençoar a outros através da sua vida, mas mais que tudo, para entender qual é o projeto que Ele tem para a sua vida. Esse é o impacto que o milagre de Deus deve produzir em mim e em você. Nós não podemos ser a mesma pessoa depois de uma experiência dessa com o Senhor. Amém, queridos? Você recebe essa palavra aí? Quero convidar você a se colocar de pé e nós orarmos, respondendo essa palavra, porque a palavra foi pregada. Agora é hora de você responder em fé. Agora é hora de você exercer a fé. Agora é hora de você dar passos e ações de fé, seja qual for a circunstância que você está vivendo, seja qual for a crise, seja qual for o momento de desânimo, de desespero, de preocupação, de tristeza ou frustração. Essa é a hora de você fazer a tua parte para que o poder de Deus seja liberado sobre essa situação e você tenha uma nova revelação de quem é Jesus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi anunciada nessa noite. A tua palavra é poderosa para transformar nossas vidas. E como Pedro falou, nós queremos responder nessa noite, Senhor, sobre a tua palavra. Nós vamos tomar ações, nós vamos ter uma atitude de fé, Senhor, ministrados por essa palavra que traz encorajamento, esperança, ânimo, e nós vamos ver o sobrenatural